Eu convido você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, eu vou ler os versos de 1 a 2. E nesta manhã eu quero pregar subordinado ao tema ser transformado. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós sejamos transformados, irmãos, precisamos entender que o objetivo da transformação de cada um de nós é o grande mistério, e eu diria o milagre, que só Deus pode realizar. Pegar algo que existe, ou seja, você e eu, e fazer disso que existe algo muito melhor. Ser um discípulo de Jesus é estar disposto a ser transformado. Ser um discípulo de Jesus é não nos conformarmos em ser exatamente o que éramos quando nós fomos achados por Jesus em nossa caminhada de fé. Somos todos sabedores de que me parece uma marca que o pecado deixou na experiência de cada um de nós, que temos uma grande resistência a mudanças. Mas Paulo, apóstolo, olhando para o poder do Império de Roma, e o que ele, como império, impunha aos habitantes da terra naquele tempo, Paulo diz que, embora vivendo num mundo como aquele, um mundo onde direitos não havia para quem não era romano, um mundo onde a vontade do imperador tinha que ser cumprida, quer as pessoas quisessem ou não, um mundo onde o imperador era o grande senhor, a tal ponto que você que é ligado a filmes, especialmente chamados filmes épicos, você já percebeu que quando alguém chegava diante do imperador de Roma, ele levantava uma das mãos na direção do imperador e usava a expressão grega Kyrios César. César não era nome. César era título, significa aquele que está acima de todos. Kyrios César significa César é o Senhor.
o império de Roma foi abalado. Não porque judeus, homens da Galileia, homens sem grande conhecimento intelectual, homens sem influência, começassem a dizer que nasceu o Salvador. Mas o que fez com que aquele império fosse abalado era a mensagem especialmente pregada a partir da visão de Paulo, apóstolo, dizendo que chegaria o tempo em que toda língua haveria de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele manda a carta para a igreja em Corinto, ele diz o seguinte: nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si, porque se nós vivemos para o Senhor, vivemos, ou se morremos para o Senhor, morremos. E aqui Paulo começa a abrir a mente dos cristãos, dos discípulos e do povo que não era cristão, sobre a realidade que Jesus veio trazer e disse. E foi para isso, diz ele no verso 9, que Cristo morreu, para ser Quírios, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. O texto que está diante de nós, Paulo faz um chamamento a mim e a você para que possamos ser transformados. Esse chamamento é feito na base do Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, o Deus a quem nós estamos servindo. E a partir do final do capítulo 11, no verso 33 em diante, Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, baseado nesta convicção de que nós cremos num Jesus que é maior do que tudo que o mundo possa produzir, que nós cremos em um Jesus que é maior do que os impérios que possam surgir, é que nós precisamos nos achegar a Ele como discípulos para experimentar a transformação. Para ser transformado, irmãos, nós precisamos nos avaliar. Uma das coisas que os professores conhecem bem, aqueles que lidam com a educação, é que sempre chega uma parte que é chamada parte da avaliação. E nós também, discípulos do Senhor, precisamos nos avaliar. E a nossa avaliação deve ser feita à luz da Bíblia. A maneira como nós estamos procedendo, a maneira como nós estamos caminhando em nossa jornada. Se algo há que tem nos prendido e nós estamos prontos a permitir que o Senhor faça esta obra de ajuste, de transformação, ou se nós continuamos sendo exatamente a mesma coisa. A avaliação tem que ser feita à luz da Bíblia e tem que ser feita uma avaliação sincera. Sincera. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus não se impressiona com aquilo que eu falo. O nosso Deus não se impressiona com aquilo que eu aparento ser. Mas o nosso Deus,
Ele sabe quem eu sou. Por isso Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. E aqui Paulo usa duas palavras gregas. A primeira fala de uma mudança que é natural na vida. É a palavra esquema. Esquema quer dizer uma mudança natural. Então, significa que você, quer queira ou não, faz parte do projeto ou do processo de vida, a experimentação de mudanças naturais. Hoje, ou ontem, né? Você era um menino, amanhã você é um adolescente, depois você é um jovem, daqui a pouco você é um adulto, e daqui a pouco você é um ancião, e não adianta você querer mudar essa realidade. O esquema, a mudança, essa é natural à vida humana. Mas Paulo não está falando dessa mudança que é natural. A expressão que ele usa aqui é a expressão grega morfe, que significa uma mudança da mente. Alguma coisa que está em nós. E nós sabemos que toda mudança, hoje isso é científico, toda mudança que nós experimentamos começa a partir da nossa mente. Porque se não houver mudança na mente, não haverá mudança. Para ser transformados, então, nós precisamos, além de nos avaliar, ter, ou nos submeter, melhor dizendo, à mente de Cristo. Paulo diz que existe o homem natural que não conhece as coisas de Deus. Existe o homem que conhece as coisas de Deus, mas é carnal. E existe o homem espiritual, aquele que tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela nos abre a possibilidade de mudança, de transformação. Somente quando Jesus está entronizado em nossa vida ao ponto de ser Senhor, somente quando nós estamos submissos à mente de Cristo, haverá mudança em nós. Irmãos, eu disse isso para a igreja no domingo passado, que uma coisa que nos impressiona é o crescimento grandioso de cristãos evangélicos. O IBGE diz que já somos mais de 40% da população brasileira, mas é interessante que quanto mais os evangélicos crescem em números, quantas coisas tristes acontecem, e alguns até com o nome de evangélicos. Que dizer da chamada bancada evangélica? Que dizer do antigo presidente da Câmara dos Deputados, dito evangélico? Na verdade, o que a Bíblia chama a atenção é que nós temos que experimentar transformação na mente, ou seja, é necessário que sejamos discípulos de Jesus, e o discípulo é aquele que segue ao seu mestre. É aquele que se parece com o seu mestre. É aquele cuja mente está conformada, transformada à semelhança do mestre, por isso está pronto a experimentar mudanças, porque já decidiu pagar o preço, e muitas vezes o preço é tão alto. Irmão, Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca. Na verdade, ele sempre abriu a possibilidade. Lá no Evangelho de Mateus 16, 24, ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, ninguém é obrigado. Mas se queremos ser discípulos, se queremos ser transformados, nós precisamos pagar o preço. Quando somos transformados, uma realidade extraordinária acontece. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis a este mundo, vocês não tomem a forma do mundo. Não ande conforme o mundo anda,
mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Porque quando isso ocorre, diz a Bíblia, vocês vão experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Quantas vezes nós vivemos longe da vontade de Deus? E não há nada mais duro para um cristão do que estar longe da vontade de Deus. Porque para quem nasceu de novo, vamos prestar atenção, para quem nasceu de novo, ele não consegue mais viver de acordo com o esquema do mundo. E se ele vive lá, ele torna-se como se fosse um peixe fora d'água. Mas se ele vive lá, ele sofre. Mas quando ele vem para cá, ele sofre também, porque ele está vivendo o cristianismo pela metade. Ele não está permitindo-se ser transformado à semelhança do Senhor Jesus. E aí, essa é a questão, porque muita gente se frustra. Porque o Evangelho, irmãos, é poder de Deus. E o Evangelho é para ser vivido 100%. Ou não vale a pena vivê-lo? Ou nós nos conformamos e somos transformados pela mente de Cristo, ou a vida cristã não valerá a pena. Então, para ser transformado, eu preciso me avaliar. Há uma tendência muito grande em nós, seres humanos, de avaliar o outro, né? Sempre fácil avaliar o outro, mas não é isso que diz a Bíblia. Eu preciso me avaliar. Para ser transformado, eu preciso me submeter à mente de Cristo. A mente de Cristo. Se eu for me deixar levar pela mente humana, pela minha mente, estarei perdido. Mas eu tenho que ser submetido à mente de Cristo. E quando isso acontece, eu sou transformado a partir do momento que eu posso compreender qual seja a boa, qual seja a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que fez Jesus chorar no seu ministério terreno foram duas coisas. Primeiro, a incredulidade do ser humano. Diante do túmulo de Lázaro, diz a Bíblia que Jesus chorou. Não porque ele não pudesse ressuscitar Lázaro, como ele de fato fez, mas por causa da incredulidade dos judeus e da família de Lázaro. A segunda coisa que foi Jesus chorar foi por causa da desobediência daqueles aos quais ele veio salvar. João diz no seu evangelho que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E diante de Jerusalém, enquanto as pessoas o saudavam e gritavam, Hosana, que quer dizer, Deus seja louvado, Hosana, ao que vem em nome do Senhor, Jesus olha para Jerusalém e ele chora. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Quando eu não sou transformado dia a dia à semelhança do meu mestre, pela minha desobediência, eu penso que Jesus também chora. Por imaginar, por saber que eu, o discípulo dele,
preciso experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus.